Seguindo nas sinfonias de Beethoven, eu vou falar hoje para vocês da Terceira Sinfonia, que ela é bem conhecida e é conhecida como heróica. Talvez vocês não a conheçam muito, não tenham escutado ela muito, como a Nona ou a Quinta Sinfonia. Mas ela é uma sinfonia muito conhecida pela história dessa sinfonia, tá? De como ela foi composta e de quando ela foi composta. E é aí que a gente vai ver onde a história se junta com a música, porque tem tudo a ver. Olhem o nome, heróica. A gente está falando de um tempo de 1803, tá? Essa época o mundo era muito diferente e estavam acontecendo muitas revoluções. A gente tinha muitas guerras. Se a gente pesquisar na literatura, a gente vai achar algumas informações, tá? Primeiro, que a heróica foi composta em 1803, ou que ela foi composta em 1802, ou que ela foi composta em 1804. Por isso que é importante a gente fazer uma pesquisa em diversas literaturas. Então, aqui neste livro, a gente tem que ela foi finalizada em 1804, certo? Se a gente olhar este livrinho aqui, tá? A gente tem a informação de que ele compõe, né, em 1803, certo? E se a gente for olhar nestes outros livros aqui, ó, olha a quantidade de livro que a gente tem que fazer a leitura para ter certeza dos fatos que a gente vai falar. Eles vão dizer que, na verdade, teve um período de composição. O que, se a gente for pensar, tem mais sentido, porque o processo criativo, ele vem de um período, um processo. Então, a gente chega à conclusão que ela foi composta entre 1802 e 1804. Em 1803, provavelmente ele finalizou essa sinfonia, e em 1804 talvez seja a data na qual ele publicou a sinfonia. Então tem algumas coisas diferentes aí, né? O finalizar e o publicar. Vamos voltar à questão da história. Onde é que a música se encontra com a história? Beethoven, se vocês olharem na literatura, ele quis dar essa música, ele ofereceu essa música para Napoleão Bonaparte. Vocês já ouviram falar em Napoleão Bonaparte? Cadê o Napoleão aqui? Olha aí, o Napoleão Bonaparte. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar em Napoleão Bonaparte, tá? Napoleão Bonaparte foi um líder da Revolução Francesa. Um dos. E é uma história, uma parte da história do mundo, né, bem importante. Olha aí, nome da sinfonia, heróica, estamos falando de Revolução Francesa. A gente já começa a entender como as coisas estão surgindo. Ao mesmo tempo, se vocês derem uma lida, vocês vão encontrar também que é um período que a família real de Portugal vem para o Brasil. Então, muitas coisas revolucionárias estavam acontecendo no mundo, certo? E não podia ser diferente na música. Então, quando Beethoven fez essa terceira sinfonia, ele também procurou revolucionar algumas coisas nela. E isso é um outro ponto da sinfonia. Ele trabalhou com um estilo revolucionário, certo? E é ali onde ele coloca o scherzo, aquele pedaço, né, da sinfonia chamado scherzo. Lembrem lá dos vídeos anteriores que quando eu explico as diferenças, eu explico para vocês também que tudo tem um esquema de como é montado, uma formação. E nessa terceira sinfonia, Beethoven começa a mudar um esquema antigo que tinha, certo? O objetivo da sinfonia era trazer essa ideia de herói, de homem de bem, né? Da memória de um grande homem, tá? Ela é uma sinfonia que ficou mais longa e mais complexa também. E tudo isso tinha a ver com a questão de Napoleão Bonaparte. E aí, o que o Beethoven quis, né, com isso? Se a gente olhar aqui nesse outro livrinho aqui, ó, tá? Ele nos diz o seguinte:
A ligação entre a Heroica e Napoleão é bem conhecida e tem sido discutida por todos os principais comentadores. A intenção original de Beethoven era dedicar a sinfonia a Bonaparte, cujos ideais republicanos muito admirava. Então Beethoven admirava Napoleão e é por isso que ele quis fazer essa dedicatória para ele. Só que o que aconteceu? Napoleão, com a questão da guerra, invadiu Viena, né? Que era onde ali Beethoven estava. Mas a questão também não foi essa. A questão foi que ele se autocoroou imperador. E isso deixou o Beethoven muito furioso, muito irritado, dizendo que ele era um tirano. Então o que ele fez? Ele desfez a dedicatória da sinfonia para Napoleão Bonaparte. E essa é a história da terceira sinfonia de Beethoven, a Heroica, certo?